Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Nós temos que ter a coragem de pôr o dedo na ferida para conseguirmos superar as injustiças e a miséria reinante no Brasil e no mundo. Com dor no coração, na última madrugada, aqui em Belo Horizonte, mais um irmão nosso, morador de rua, cadeirante, que sobrevivia nas ruas de Belo Horizonte, numa cadeira de roda, foi encontrado morto pela polícia, queimado. Queimaram ele e queimaram a cadeira de roda dele também. Que covardia! Belo Horizonte, nos últimos 15 meses, já foi palco do assassinato de mais de 70 irmãos nossos de rua. É a capital em assassinatos dos nossos irmãos em situação de rua. Que injustiça! Que miséria! E para tratar desse assunto, nós temos a alegria de hoje em estarmos aqui no Palavra Ética para entrevistarmos a Mariana Guerra. Mariana, bem-vinda aqui no Palavra Ética, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui também com vocês. É um prazer imenso poder estar falando aqui da gente, da TD Quarto Mundo. Obrigada. Prazerão. A Mariana Guerra é voluntária permanente do movimento internacional ATD Quarto Mundo. ATD, Ação de Todos pela Dignidade. Quarto Mundo. E é uma missionária, né? Já viveu fora do país vários anos e está aí ajudando a ATD Quarto Mundo na luta pela erradicação da miséria no mundo. Mas Mariana, vamos começar do começo. Se apresente um pouquinho. Eu sei que falar da gente mesmo é mais complicado, né? Mas onde você nasceu? Dá para destacar alguma influência que você recebeu durante a infância e adolescência? Por que você resolveu estudar comunicação e abraçou a causa do movimento internacional ATD Quarto Mundo? Então, Gilvander, eu nasci em Petrópolis, né, no estado do Rio de Janeiro. Carioca. É fluminense, né, como eles dizem, o pessoal em volta, né, e resolvi estudar comunicação, e depois de alguns anos estudando, eu fui para o Rio, né, para estudar no Rio, e chegando no Rio, uma coisa que para mim foi chocante foi ver que existiam pessoas que moravam nas ruas. Para mim aquilo foi insuportável, aquilo me doeu, e eu não conseguia ver que aquilo era possível, não podia imaginar que aquilo fosse possível, pessoas vivendo em condições tão desumanas, e depois de um tempo resolvi sair do meu trabalho e começar a trabalhar com as pessoas em situação de rua. Isso para mim foi onde eu me encontrei, onde eu encontrei meu espaço. Lá na capital do Rio de Janeiro mesmo. No Rio de Janeiro, foi. Primeiro eu trabalhei com a prefeitura do município, depois trabalhei para outras ONGs. E numa dessas eu sempre buscava assim, conhecer outras pessoas que trabalhavam com o mesmo espírito, com a mesma... até para ter referência, né, no meu trabalho. E aí eu conheci a TD Quarto Mundo. E foi para mim uma surpresa muito grande de ver que... Quando? Há quantos anos atrás? Isso foi em 2004. 2004. Então você já está há 8 anos participando da ATD Quarto Mundo. Desde que eu tive o primeiro contato, né? Porque aí o que aconteceu? A ATD Quarto Mundo, para mim, me mostrou que era possível trabalhar devolvendo dignidade para aquela pessoa. Que o mais importante era isso, não eram as quantidades de pessoas que saíram das ruas, não era uma questão quantitativa, nenhuma pessoa era vista como um número, mas cada pessoa era vista como um ser humano. E como a solução para acabar com aquele problema vinha dessa própria pessoa. Ela é protagonista de criar as soluções para a erradicação da miséria. Isso para mim, falei, opa, tem alguma coisa muito forte nessa mensagem. E aí eu comecei, então, a fazer parte mesmo do corpo de voluntariado da ATD em 2006. E aí você morou já na França, na Bolívia? Foi. E vamos contar um pouco, apresentar para quem não conhece ainda, um pouco desse movimento internacional ATD Quarto Mundo. Começando pela sigla, o que significa ATD Quarto Mundo? A sigla significa Ação de Todos pela Dignidade. Ação de Todos pela Dignidade. Isso. E Quarto Mundo, por quê? O Quarto Mundo ele surgiu das pessoas que não têm voz. Porque na época da Revolução Francesa existiam assim, o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. E aí colheu muita informação de todos esses estados, mas as pessoas sem voz, era o Quarto Mundo, as pessoas sem voz não tinham direito a dar opinião.
naquela revolução. Então, uma pessoa passou com um caderno pegando a opinião dessas pessoas. E aí foi aí que surgiu o povo do quarto mundo, o povo dos sem voz. Mariana, conte para nós um pouco a origem, como, quando que nasceu esse movimento internacional ATD Quarto Mundo. É engraçado, porque ele surgiu na França com o padre Joseph Wresinski. Ele nasceu, assim, institucionalmente, como movimento... Em que época? Em 57. Só que se você perguntasse... Década de 50 do século passado. Se você perguntasse para o padre quando ele surgiu, ele vai dizer que ele surgiu quando ele tinha 5 anos de idade. Quando ele percebeu que ele vivia na miséria, que ele vivia na extrema pobreza e que a família dele também. E que ele via as injustiças cometidas com a mãe dele, na questão de atendimento à saúde, educação e tudo isso, de todas os sofrimentos, a discriminação que eles sofriam como família. Então ele diz que esse movimento nasceu dentro dele desde sempre. Mas é verdade que ele institucionalmente nasceu em 57, num dos invernos lá da França, super forte, que fizeram um assentamento para acolher pessoas, para abrigar as pessoas, né, que seria por um tempo pequeno. E foi quando, na época que o ABPR fazia muita chamada na mídia, né, para ajuda a essas pessoas. E o padre Joseph chegou nesse acampamento, nesse assentamento, e ele reconheceu imediatamente seu povo. E ele falou, não, esse é meu povo, eu fico com eles, eu daqui não saio, porque não é possível que 20 anos depois da minha experiência na miséria, isso continue existindo da mesma maneira como eu vivi. Então ele ficou e junto com essas pessoas, foi ali no dia a dia com elas que ele foi fazendo a ponte, né, entre essas pessoas e o resto da sociedade que estava lá fora, para poder reivindicar condições mais dignas de vida para cada ser humano na face da Terra. Então, quer dizer, Mariana, o movimento internacional ATD já tem 52 anos de história, né? Você fez as contas? De 57, né? 60, 40, 50, 52, 55 anos. 55 anos de história. Isso. Nasceu na França. Hoje está presente onde? Hoje, assim, se você vai ver institucionalmente, assim, como uma associação criada, uma equipe, assim, vivendo num país, dá uns 40 países, mais ou menos, quase 40 países. Mas o movimento ele é muito mais amplo que isso, né? O movimento ele é cada pessoa que se indigna contra a miséria. Então ele está dentro de cada pessoa que não aceita a miséria e que fala, não, alguma coisa tem que ser feita. E a partir dando protagonismo às pessoas que vivem na miséria. Então esse movimento, ele existe em todos os países, graças a Deus, existe muita gente que não aceita, né, essa condição de qualquer ser humano. Então a gente poderia dizer que o movimento ele é bem mais amplo do que institucionalmente, né? E hoje você representa a ATD Quarto Mundo no Brasil? Hoje tem uma equipe aqui no Brasil que está chegando devagarinho, né, de mansinho. A gente, como diz o professor Fábio Santos, que eu gostei muito da expressão dele, a gente começou a fincar os pés aqui agora recentemente, tem alguns meses. E nosso objetivo, assim, primeiro é estar conhecendo, estar ao lado dessas pessoas que já lutam cotidianamente para ter uma vida mais digna, mas também das pessoas que estão ao lado delas. Então, a gente está começando a caminhar, encontrar essas pessoas, encontrar quem já faz parte desse movimento, mesmo que não seja institucionalmente, mas que já faz parte desse movimento contra a extrema pobreza. Mariana, eu quero aproveitar publicamente aqui para, na sua pessoa, agradecer a esse grande e importante movimento internacional ATD Quarto Mundo, o apoio que vocês deram e continuam dando à ocupação Comunidade Dandara aqui em Belo Horizonte. Vocês ajudaram muito para construir o conhecimento e o reconhecimento internacional sobre a ocupação Comunidade Dandara. Obrigadão de coração por isso. Tá? Para a gente é sempre um prazer estar ao lado das grandes lutas pela justiça, né, social. Então, para a gente é um prazer. Quando eu falo assim que a gente está aqui agora conhecendo as lutas, as pessoas, eu gostaria de deixar claro que esse movimento ele já existe em Belo Horizonte. E eu conheci muitas pessoas que já fazem parte dele nessa minha vinda aqui. Foi uma alegria saber que a Vilma, que a Dona Maria, a Ângela, o seu Zezé, a Dona Eulália, lá da comunidade Dandara, tem uma experiência de vida, tem uma resistência, tem uma luta, tem uma inteligência que o mundo tem que conhecer. O que eles constroem dia a dia na vida deles para ter uma vida mais digna, o mundo precisa conhecer, não pode ficar escondido. Como também a
a dona Geralda, o Adriano, a Dasmari. Da Pastoral de Rua conheci também o Alex, a dona Conceição, a dona Anitta, o Paulo, o seu Lázaro, o Samuel. Então a gente vê que em Belo Horizonte esse movimento já existe e já é muito grande já. E a gente tem muito que aprender dessas pessoas. Ah, que beleza. Mariana, então assim, dá para dizer que o objetivo número 1 da ATD Quarto Mundo é a luta em prol da erradicação da miséria no mundo. Isso. E nesses 8 anos que você está sendo militante aí, como voluntária permanente, mas e peregrinou já há muito tempo na França, na Bolívia, você teve tive algum outro país também ou não? Participando de equipes foram esses 2, né? Mas eu tive uma formação também no Peru e tive a oportunidade de conhecer também outras equipes em outros lugares. Qual a análise que você faz hoje, em termos globais da situação? Qual o tamanho da miséria? E, de fato, a miséria é um atentado contra os direitos humanos? A ONU parece que, nos objetivos do milênio, lá, um dos objetivos era erradicar a miséria. Nós estamos caminhando para onde? Está aumentando a miséria? Está diminuindo? Está sendo reduzida? Qual a relação que tem entre miséria e violação dos direitos humanos? Como é que você analisa isso? Então, para a gente é muito claro, depois de todos esses anos ao lado das pessoas mais pobres, que a miséria não é uma questão econômica. E ela não tem que ser tratada como uma questão econômica. A exclusão, ela passa muito à frente da questão econômica. Então, só garantindo os direitos dessas pessoas, como todos os cidadãos, né, todos os cidadãos de direito, reconhecer essa pessoa como cidadão de direito, é que vai ser possível devolver a dignidade na vida dela. Então, eu diria hoje que eu vejo, assim, avanços depois dessa aprovação da comunidade internacional, né, pelas Nações Unidas, de que foi reconhecido que a miséria é uma violação dos direitos humanos e que deve ser combatida com o protagonismo das pessoas que vivem nessa situação. Eu vejo esse documento, essa aprovação, como um avanço muito grande e que deveria ser apropriado por todos nós na hora de reivindicar, né, de discutir política pública ou de mobilizar a sociedade para se unir em torno de uma causa. Mariana, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa sua reflexão. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Mariana Guerra, que é voluntária permanente do Movimento Internacional ATD Quarto Mundo, Ação de Todos pela Dignidade, Quarto Mundo. E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa entrevista aqui com a Mariana Guerra. Fique aí e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Olá, nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando a grande amiga nossa, né? A Mariana Guerra. Mariana Guerra é voluntária permanente do movimento internacional ATD Quarto Mundo. ATD significa Ação de Todos pela Dignidade. Quarto Mundo que são os esquecidos, aqueles aos quais é negado a voz, né? Mariana, no final do primeiro bloco, você estava tecendo a reflexão, eu tinha te perguntado sobre qual a análise que você faz hoje da luta em prol da erradicação da miséria. E você estava dizendo, inclusive, que uma das conquistas que tivemos, e o movimento ATD Quarto Mundo lutou muito para que isso acontecesse, foi a ONU ter reconhecido que a miséria é violação dos direitos humanos, né? Tem 3 semanas, foi no dia 27 de setembro, foi aprovado por unanimidade no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, esse documento. É um documento de 30 páginas, que ali toma em conta a experiência das pessoas que vivem em extrema pobreza, o pensamento delas e a maneira de agir como critérios para a erradicação da miséria. Então, é um documento que vai orientar aos estados, aos países, como tem que ser a luta contra a extrema pobreza para ela poder realmente atingir o objetivo da erradicação da miséria. Então, nesse conselho, estavam presentes, se não me engano, 60 países, entre eles o Brasil, e foi unânime que todos aprovaram isso como condição, como critério, orientação para a luta contra a extrema pobreza em todos esses países. Agora, Mariana, você disse também no primeiro bloco que a miséria não é apenas uma carência econômica, né? E você, na sua análise, também comentou que a erradicação da miséria, ela precisa ser feita sob o protagonismo dos que estão sentindo pela miséria? Sem dúvida. Então, assim, eu posso perguntar de outra perspectiva. Você pensa que não é exclusivamente ou não principalmente com programas sociais, com assistência social, que nós vamos resolver o problema da miséria? Eu posso dizer que quem sabe como acabar a miséria são aquelas pessoas que todos os dias se levantam sem saber como é que vai ser o dia dela e o dia seguinte dela. Ela todos os dias tem uma força, ela todos os dias tem uma atitude para que o dia seguinte seja melhor, para que os filhos dela tenham uma vida melhor. Todos os dias essas pessoas refletem, pensam em o que fazer para melhorar isso. E a única solução que tem de chegar a realmente a políticas efetivas de erradicação da miséria é através desse pensamento, desse conhecimento que essas pessoas têm. Então, o protagonismo delas é essencial, primeiro por reconhecer que ela é uma pessoa, que todas essas pessoas, todos nós, somos seres humanos, que temos inteligência, que pensamos e que somos capazes de construir algo. E se nós todos juntos pudermos discutir, refletir isso e chegar a uma nova proposta, essa nova proposta, é isso que a gente acredita que vai ser a orientação para um mundo mais justo, né? Um mundo digno, um mundo que todas as pessoas sejam reconhecidas como cidadãos. Então está muito longe daquela perspectiva de considerar quem está na miséria como um objeto, alguém passivo, um carente, e que vem um outro forte fora e vai resolver o problema. Não é por aí não, né? Não, de jeito nenhum. Eles podem dizer, e aí você vê, Frei, se todo esse tempo, se já foram implementadas tantas políticas nesse sentido, nunca deu certo, a miséria só aumenta. Então, por que continuar insistindo nisso, sabe? Então. Mariana, inclusive agora no último dia 17 de outubro, Dia Internacional pela Erradicação da Miséria, né? Vão ter que celebrar mais muitos anos para que aconteça essa erradicação? Olha, eu estarei em qualquer um deles, isso sem dúvida. Mas o dia 17 de outubro também foi uma outra conquista, que em 87 reuniram milhões de pessoas em Paris para dizer que a miséria era uma violação de direitos. E a partir desse dia a ONU reconheceu que deveria ter um dia onde essas pessoas que vivem na extrema pobreza pudessem falar, pudessem ter a voz delas escutada e o pensamento delas poder ser tomado em conta nas decisões. Então, a partir desse dia, de 92, a ONU reconheceu como um dia internacional e ele entra no calendário de todos os países realmente como esse dia desse protagonismo de dar a voz a essas pessoas. Esse ano, o tema foi
acabar com a violência da miséria, apoiando-se sobre a capacidade de todos para construir a paz. E aí eu tenho um senhor que ele, sempre que eu tenho esses temas, cada ano é um tema diferente, sempre é inspirado no que se viveu durante aquele ano com as pessoas que vivem na miséria. E esse ano teve um senhor que falou uma coisa que foi muito, muito interessante, que é: a paz vai começar no dia em que você perceber que aquele que está na sua frente é a mesma coisa que você. Então, isso move a gente a dizer, é isso que a gente precisa fazer. A paz, ela vem daí. A paz, a miséria é uma violência. E a gente só vai conseguir ter a paz a hora que a gente erradicar a miséria. Violência não é só onde tem o sangue pipocando. Não, a essa miséria é uma consequência. É violência e é uma agressão aos direitos humanos, né? Sem dúvida nenhuma. Você já sinalizou a perspectiva do trabalho da ATD Quarto Mundo, mas nesses 8 anos já, assim, de militância, de voluntariado permanente, né, na França, na Bolívia, agora no Brasil, que você poderia citar assim, alguns exemplos que você considera mais marcantes, que seus olhos viram, que você participou, que você acha que é uma estrela que ilumina o caminho na perspectiva da superação da miséria? Aqui em Belo Horizonte eu posso falar de todas essas pessoas que eu falei, todas elas, a Vilma, a Dona Eulália, a Dona Geralda, o Adriano, sabe, o Alex, a Dona Conceição, são pessoas assim que iluminam a gente. Quando a gente vê essas pessoas pensando, conversando e buscando soluções, ela ilumina, ela ilumina. Na Bolívia tem a Dona Alicia, que é uma querida amiga, a Emma, a Agostina, nossa, por aí vai, tanta gente querida, tanta gente que alimenta essa chama da gente, que às vezes a gente fala, mas espera aí, para onde vai tudo isso? E você se sente impotente no meio de tudo isso, e realmente a gente é impotente, a gente não tem essa força, a gente só vai ter a força na hora que a gente conseguir se unir. Entendeu? É a hora que todo mundo conseguir se unir, pensar junto e se respeitar e construir um novo junto é que vai dar certo. E falta isso. Mariana, só estou entendendo bem, então a metodologia seguida pela ATD Quarto Mundo não é aquela de outras ONGs internacionais que às vezes patrocinam projetos sociais em prol da erradicação da miséria no terceiro mundo, no quarto mundo, né? Mas, se eu estou entendendo bem, vocês priorizam a formação de grupos, de pessoas, para que, de forma orgânica, nas entranhas das comunidades, se combata o problema da miséria, é por aí? É por aí, exatamente. Vocês não trabalham, então, subsidiando projetos de assistência social, não? Não, a gente não tem projeto. Então, se você me perguntar hoje qual o projeto no Brasil, a gente não tem projeto, não existe um projeto. O projeto é caminhar com as pessoas e juntos ver o caminho que isso vai dar. Mas hoje não existe projeto, a gente não funciona assim. A gente acredita nos encontros, todo encontro ele vai dar um fruto depois, a gente acredita nesse fruto que vai sair de todos os encontros, de cruzar essas inteligências, de cruzar esses conhecimentos, o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento profissional, o conhecimento da experiência da vida da pessoa. A gente acredita nesse encontro e é isso que a gente se sente um promotor assim, desses encontros. Bonito. Mariana, e eu acredito que existe muito mais pessoas participando, sendo militantes, cidadãos, né, cidadãs, contribuindo na luta por justiça, em defesa dos direitos humanos, em prol, pelo menos, da redução da miséria, do que a gente imagina. Mas muitas pessoas, muitas vezes, quer ajudar e não sabe como, ou nem por onde. Eu pergunto a você, se alguém que se simpatizar com a proposta desse movimento internacional, ATD Quarto Mundo, como é que pode fazer para conhecer melhor, para participar desse grande mutirão em prol da erradicação da miséria? Aí, Frei Giovanni, eu diria a primeira coisa, para buscar quem está do seu lado, quem está perto de você, que já tem uma iniciativa como o Dandara, como a Pastoral de Rua, como a Asmari, como tantos outros, já de se unir com essas pessoas e aprender delas. Para mim, eu acho que o primeiro passo é aprender dessas pessoas como caminhar. Daí vai vir a resposta. O movimento é feito de todas essas pessoas.
Depois a gente terá o maior prazer também em receber no nosso site, que parece que tem aí, né? É www.mundosemiseria.org.br, mundosemiseria.org.br, ou então .org, a .org, mundosemiseria.org, ou então tem o outro, né? www.atd-quart, sem o O, monde, Isso, em .org. francês, né? Isso. .org. Então, aí também tem a história do movimento, tem a ação da ATD em outros países, tem a ação política também que a gente faz, né, especialmente na comunidade internacional. Aí vai ter tudo explicadinho também, e a gente terá o maior prazer se entrar em contato também com o contato que tem nesses sites, vai chegar até nós também, teremos o maior prazer em receber também nos dar a bem-vinda também a todo mundo que acessar o site. Uma mensagem final, seja para as pessoas que estão assistindo, ou para as autoridades, ou para quem está sensibilizado com essa situação da miséria. Para mim a mensagem é conheça, respeite, sabe? Tem que conhecer. Só conhecendo as pessoas, só conhecendo uns aos outros é que a gente vai poder se respeitar, se amar, se olhar como igual e mudar o que está aí. E o conhecimento pode dirimir um monte de preconceitos, né? Certamente. E diminuir um monte de violência, como essa de fazer alguém, né, jogar fogo numa pessoa que está em situação de rua, sobrevivendo na cadeira de roda. É muito, né? É importante entender, Frei, também, que aquela pessoa não está na rua por uma questão dela própria. Aquilo que está ali não foi uma fatalidade. A pessoa não está na rua por uma fatalidade. A pessoa está na rua por causa dos homens, do modo que a sociedade leva esse mundo, do modo que vivemos. É isso que deixa aquela pessoa naquela situação. Então, todos nós somos responsáveis por acabar com isso. A gente não pode aceitar isso. Ok. Mariana Guerra, obrigadão de coração por essa Obrigada entrevista. Obrigada a você, Frigivander. E muita bênção e continue nessa missão bonita da ATD Quarto Mundo. Então, hoje nós entrevistamos aqui no Palavra Ética a Mariana Guerra, que é voluntária permanente do Movimento Internacional ATD Quarto Mundo, Ação de Todos pela Dignidade Quarto Mundo, né? Ela agora está representando o movimento aqui no Brasil. Obrigadão de coração a você, telespectador, telespectadora que nos honrou com sua atenção. Obrigado à direção aqui da TV Comunitária, aos funcionários que nos ajudam aqui. E até o próximo programa, com a graça de Deus.